Olá, seja muito bem-vindo ao 9º episódio do F5 Podcast. E hoje nós vamos falar com um pioneiro. Ele que chegou aqui, veio do Rio Grande do Sul, trouxe a família e vai falar para a gente como ele chegou, como era a primavera, por que ele veio, mas calma aí, já já você vai saber quem é, porque o F5 Podcast começa agora. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que ele é engenheiro agrônomo, ele também faz parte da política aqui de Primavera do Leste, foi presidente do Sindicato Rural, atualmente ele é presidente da Farm Show. Sabe de quem eu estou falando? Estou falando do seu José Nardes. Boa noite, seu Nardes, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Boa noite, Dani. É um prazer estar contigo. Eu estava falando da tua vinda para a Primavera, acho que há uns 10, 15 anos atrás, né? 10 anos. 10 anos. 10 anos já. Ficou conosco aqui, depois voltou para São Paulo. Fizemos um trabalho muito bom no Sindicato Rural. E hoje estou atendendo o teu convite para nós falarmos um pouquinho de como era a primavera, como eu comecei em primavera e aquilo que nós pensamos para o futuro de primavera. Participamos de todos os momentos de primavera. Eu estou aqui já há 44 anos e vamos recordar, então, o início de primavera, né, Ivan? É isso mesmo. O senhor veio em 1900 e... Eu sou engenheiro agrônomo, sou de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e comecei a vir para o Mato Grosso em 81. Vim trabalhar em 81 com semente de arroz. Naquela época eu não plantava soja. A soja começou em 83, 84 e tinha uma dificuldade bastante grande na produção de semente de arroz. Toda a produção de semente de arroz naquele período era semente branca, semente caipira. E nós íamos para trabalhar essa parte com uma empresa em Paranatinga, empresa do Rio Grande do Sul, e começamos em 81, transferi meu CREA para cá e comecei a trabalhar mais em Cuiabá, junto ao Ministério Público, Ministério da Agricultura, e sempre enfatizando a semente de arroz, que foi o que abriu o cerrado, né? O que abriu o cerrado brasileiro foi a cultura do arroz. A soja começou a plantar direto antes de plantar o arroz, acho que foi em 88, 89, começou a plantar soja sem plantar o arroz. Então, é uma história longa, é uma história que vale a pena ser lembrada. E o que fez o senhor vir a primavera? Para a primavera morar? Eu vim para cá, transferi meu CREA, como eu falei, sou engenheiro agrônomo, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e vim trabalhar, vim uma vez por mês, ou cada 2 meses, ficava em Cuiabá e de Cuiabá ia para Paranatinga. E nesse período, eu fiz amizade com o pessoal da UFMT, o Miguel Cheksarenko, irmão da senadora Célia Cheksarenko, e ele me fez um convite diretamente para a minha esposa, para a Laura. Eu era muito amigo da Laura, ele é de Passo Fundo, um russo em Passo Fundo, mas Cheksarenko é um sobrenome russo. E ele me falou, Nardes, traz a Laura contigo quando vier para Cuiabá. E passou o tempo, eu trouxe ela e ela ficou na casa do Miguel em Cuiabá. O Miguel era reitor da UFMT, eles eram muito amigos, sempre foram amigos. Na segunda fui para a fazenda e quando eu voltei da fazenda, eu fiquei uma semana na fazenda, ela tinha feito concurso na UFMT. Passou e assumiu. Passou, voltamos para o Rio Grande do Sul, dali uma semana chamaram ela assumiu em Rondonópolis, Mato Grosso. Foi os primeiros professores
da UFMT, exatamente. 5 professores, 4 ou 5. E ela assumiu, começou a trabalhar, e eu comecei a ter essa ligação com Primavera. Porque o meu caminho para vir para a fazenda era por Primavera. Quando eu estava em Cuiabá, eu ia para Matinga, eu não passava em Primavera. Aí, final de 82, 83, eu comecei a conviver com Primavera de Lance. E como Primavera era nessa época? Nada. Nada? Eu ficava ali na pensão do Castelli, do Poço da Rio, que tinha um hotel ali. Foi o primeiro posto aqui de Primavera? Foi o primeiro posto e o primeiro hotel em Primavera, do nosso amigo Castelli. A esposa dele que atendia o hotel, e eu ficava ali. E aí comecei a conhecer a Primavera, arrendei uma área de seu Hilário Vescovitch, aqui pertinho, aqui perto do Rio Grande do Norte, e comecei a plantar soja, semente. Trabalhava com semente e arroz e comecei a plantar soja em 150 hectares. Aí conheci Primavera, conheci a região e também comecei a trabalhar na IBR, Fazenda Santa Vieira, aqui perto. Então, já ouvi falar. Esse foi o meu início de vida aqui no Mato Grosso. E a dificuldade, seu Nardes, de Primavera, os desafios? O senhor veio de Cuiabá, uma cidade grande, da Primavera, que era um nada, como dizia o senhor. Quais foram, assim, as dificuldades do senhor? Moradia, alimentação, muito, como né? era? Nós tínhamos, o Mato Grosso não era absolutamente nada. O Mato Grosso dividiu em 77. Em outubro de 77, houve a divisão de 2 estados. Eu cheguei aqui em 81, 4 anos depois, né? E eu sempre falo uma coisa, quando dividiu o estado do Mato Grosso do Sul, eles pegaram o filé mignon. O Mato Grosso não tinha absolutamente nada. O que tinha era no Mato Grosso do Sul. A capital dos 2 estados era Cuiabá. Sim. E a partir daquela divisão, a capital do Mato Grosso do Sul ficou Campo Grande. Então, eles pegaram o filé mignon e largaram a carne de pescoço para nós aqui no Mato Grosso. Mas a grande verdade é que acho que houve uma migração dos 3, 4 estados do Sul para o Mato Grosso que mudou a história do Mato Grosso. Essa migração, primeiro, foi do Rio Grande do Sul, sim. Segundo, do Paraná. Eu achei que fosse Santa Catarina, antes do Paraná. Depois Santa Catarina, depois Santa Catarina, e depois São Paulo e também de Minas Gerais. Oi, meu São Paulo veio para cá também, né? E depois Minas Gerais. E Mato Grosso teve um desenvolvimento fantástico. Olha, o que era carne de pescoço. Então, o que era carne de pescoço virou filé mignon. Superou todas as expectativas. Eu acho que pela qualidade dos empresários que vieram para o Mato Grosso. Então, eu acompanhei esse estado desde o seu início. E eu acho que o Mato Grosso surpreendeu em todos os aspectos. Tivemos dificuldades com alguns governadores. Todo mundo sabe o que aconteceu da história do Mato Grosso. Tivemos um Simval Barbosa, tivemos um Pedro Tax, tivemos problemas políticos sérios, porém, os melhores destacaram o Estado, e o Estado do Mato Grosso se tornou, para mim, um estado mais rico do Brasil, né? Em termos de agricultura. Eu sempre falo uma coisa, Mato Grosso surpreendeu a todos nós que tínhamos expectativa, surpreendeu. Porque o Mato Grosso, se fosse um país, muita gente não sabe, né? Se fosse um país, hoje ele era o 3º maior produtor de grãos do mundo. Superou a Argentina. Mato Grosso, sozinho, na produção de soja, superou a Argentina. E isso aí foi num período de 20 anos, máximo 20 anos, que houve essa transformação.
Claro, um estado rico, grande produtor de algodão, de soja, de milho, todas as culturas, se destacando na soja e no algodão. O algodão, hoje, o Mato Grosso, além de ser o maior produtor do Brasil, um dos maiores do mundo, ele produz 65% do algodão brasileiro. Então, é um estado fantástico, um estado que tem ainda muita coisa a realizar. Hoje nós plantamos 12 milhões e meio de hectares, 12 milhões e meio, que é uma área enorme, e nós temos aí para abrir ainda no mínimo 6, 7 milhões de hectares para agregar valor à nossa produção, desde que nos deixem trabalhar. De tudo isso? Esse governo atual, ele está atrapalhando muito, muito. Nós estamos com dificuldade de realizar o plantio do próximo safra, em função de falta de recursos subsidiados pelo governo federal. Então, tem vários motivos, mas tudo se supera, né, Elaine? Seu Nardes, realmente, quando vocês chegaram aqui, é verdade que vocês dormiram em barracas de lona? Como foi? Qual a dificuldade de chegar aqui? E, nossa, deixei tudo lá para trás, Rio Grande do Sul. Em momento algum, o senhor queria desistir? Não. Olha, Helene, eu acho que a principal, cada um tem uma maneira de pensar. Eu acho que a persistência é a maior qualidade do ser humano. Persistência e humildade. Todos nós, os primeiros que vieram para cá, eu quando comprei o meu pedaço de terra, ali na Carazinho, que todo mundo conhece, na estrada de Paranatinga, ali tinha 2 ou 3 fazendas que já estavam abertas. A Fazenda Luciana, a Fazenda Primavera, que é do grupo da Chevrolet, e a Fazenda Iberê. Então, eu quando comprei ali, eu fiquei mais ou menos 1 ano morando embaixo de uma lona, não tenho vergonha de falar, porque não tinha condições. E água? Onde vocês Não, a nascente, sempre quando tu vai montar um acampamento, tu monta o acampamento numa nascente. É a primeira coisa que tu escolhe, é como tu vai visitar uma reserva indígena. Onde é que os índios, eles montam as aldeias, as docas dele, onde tem água, né? É, eu já fui na Sangradora, é verdade. Então eu montei, quando eu cheguei ali, comprei um pedaço de terra, montamos um acampamento e fui morar lá no acampamento, embaixo de uma lona preta. Depois de um período de 6 meses, 1 ano, a gente começou a construir a primeira sede. Então isso é normal. Todos os produtores que vieram para o Mato Grosso enfrentaram isso aí. E os pernilongos, seu Nardes? Isso aí, né, passa por cima. Cobra. Não, isso aí não, sem problema nenhum. Isso aí faz parte da natureza. Deus o livre. Mas é verdade. Então todos nós começamos assim. Aquele que não passou por isso, ele está mentindo ou ele tem vergonha do seu passado. Então nós dormimos em acampamento, de lona preta, ficamos lá no período até conseguir melhorar, abrir uma sede. Eu não tinha recurso. Eu vim trabalhar de empregado. Então eu não tinha como chegar e abrir uma sede e depois para a fazenda. Foi o contrário. Começamos acampados, abrimos a sede, depois fomos morar na sede. Mas tudo dentro daqueles limites que nós tínhamos na época. E todos aqueles que vieram com pouco recurso, sem recurso, para o Mato Grosso, passaram por isso aí. Todos. Aí foram chegando os vizinhos, foram depois se ajudando? Não. Normal. Essa é a melhor parte da história do Mato Grosso. Você, amizade, vizinho, um ajuda o outro, a colaboração de um com o outro, essa é a melhor parte que tem, com certeza. Aí, que vale, esses são os nossos amigos que nós temos hoje, né? Depois de 40 anos de história, eles estamos juntos e cada vez uma amizade maior e sempre um ajudando o outro. Qual foi a primeira empresa que se instalou aqui em Primavera, o senhor lembra? Como foi? Perfeitamente. Foi o Vitril. Ali em frente hoje onde é a van, né? 84.
E o gerente da Alvetril, para quem não sabe, era o pai do Cook. Todo mundo conhece o Cook da Agrícola Alvorada, né? De nome. Sim. Seu Mauro Vaz era o gerente que abriu, veio do Paraná trabalhar com o grupo da Alvetril e foi o primeiro gerente da Alvetril aqui em Primavera. E o Navan era um armazém estadual que recebia grão, aquele terreno ali, né? Então, a história é essa e no que se transformou a Primavera hoje, né? Tem alguma coisa que o senhor pensa lá no passado, o senhor fala, eu poderia ter feito melhor, ou se arrepender porque não fez? Acho que não. Acho que a comunicação era um problema seríssimo. Ah. Nós não tínhamos telefone em Primavera, nós íamos em Poxorel telefonar, não tinha banco em Primavera, era tudo em Poxorel. Então, eu tenho belas recordações de Poxorel, sempre fui muito bem atendido. Dificuldades enormes para você trabalhar, comunicação, logística, tudo era difícil, muito difícil, muito complicado. Como que vocês tinham que fazer para se comunicar com os familiares no Rio Grande do Sul? Poxorel. Tinha que ir para Poxorel. Depois conseguimos trazer um telefone para a Primavera, que tinha Era telégrafo? Não, era um telefone, era uma cabine que nós conseguimos instalar ali, onde é o Super Compras hoje, que é aquele prédio ali é meu. Sim. Ali era o nosso QG de telefonar. Dava fila, e quando estava muito grande a fila, nós ia para Poxorel, pronto. Tem muita gente aqui, vamos lá em Poxorel. Quanto tempo demorava para chegar daqui para Poxorel? 1 hora, né, mais ou menos. Daqui a Poxorel 1 hora, hoje é meia hora, né? Uma hora. 30 quilômetros é 20 minutos? Não, mas naquela época não era estrada de chão, né? Então não é. Não, sim, hoje. Então a gente eu faria tudo novamente, tudo que aconteceu na minha vida, eu faria tudo, todo o sacrifício que eu passei, eu faria novamente. Quem colocou nós aqui, acho que foi Deus, não tem outra explicação. Porque eu estava bem no Rio Grande do Sul, estava trabalhando, tinha o meu carrinho, estava pagando um apartamento em Passo Fundo, estava tranquilo, vivia bem, tranquilo, bastante conforto. E acabamos vindo para o Mato Grosso e foi melhor para todos nós, acho que para todos nós que viemos para o Mato Grosso. O início foi difícil, muito difícil, porém, no que transformou isso? Isso é um sonho que não tem preço que pague, né? Nós transformamos esse estado num estado fantástico, fabuloso. A Laura trabalhou na UFMT durante de 82 até 96. Aí, em 96, ela mudou para a Primavera. E nesse período, ela morou em Brasília, fez mestrado, fez doutorado e morou no Mato Grosso do Sul, também estudando e trabalhando. E nós ficamos por aqui trabalhando e desenvolvendo e ajudando a Primavera, naquilo que podia, né? Como foi que o senhor resolveu entrar no sindicato? Como que foi que surgiu o sindicato? Eu faço política classista, Elaine, desde 84. Comecei em Rondonópolis, quando começou a crise na agricultura, principalmente da parte de crédito. Na verdade, nós temos que ser realistas. O Estado nunca ajudou o produtor no Brasil, né? Uhum. Não tem aquela... tu vai num estado como Iowa, Estados Unidos, tem 290 anos de agricultura. Então é diferente. O Mato Grosso vai fazer 56 anos. Eu estou falando de 77 até agora. Então não se compara. E nós, na verdade, nunca tivemos o apoio do Estado do Brasil para o produtor. Hoje continua igual, com mais dificuldade, por essa política que esse presidente que está no poder hoje no Brasil, em vez de... Não precisava ajudar, não precisava ajudar, não tinha que atrapalhar. Está atrapalhando, está criando muito problema para o setor, e mesmo assim nós vamos driblando as consequências e trazendo cada vez mais desenvolvimento para o Estado. Porque o produtor, eu sempre falo uma coisa, o produtor no Mato Grosso, eu considero o melhor produtor do mundo. Por quê?
além de trabalhar, além de fazer tudo o que ele faz, ele tem a capacidade de sempre dar um jeito, sair da crise, superar as dificuldades e continuar produzindo alimento para o nosso país e para o mundo. Qual foi o primeiro prefeito que vocês votaram em Primavera do Leste? Colocaram em Primavera do Leste? Eu votei no Vilceu Marchetti primeiro. Foi bom? O Vilceu foi um ótimo prefeito. O Darney Cerruti foi indicado, né? Uhum. E depois veio o Érico Piana. Quando eu comecei a viver na política de Primavera, o primeiro prefeito que eu ajudei e elegi foi o Vilceu Marchetti. Naquela época eram só 2 partidos ou já tinham vários Não, partidos? era mais concentrado. 2, 3 Eram partidos. 2 ou 3, né? Era a época da Depois Arena. que virou essa bagunça. Era esse, Arena, MDB. Eram os principais. Eu lembro disso, Leonardo. Eram os principais. Eu lembro disso. Escola, como foi crescendo? Após a eleição e o primeiro prefeito, houve um desenvolvimento que teve a primeira escola, o senhor lembra disso ainda? Claro que o senhor lembra, se o senhor lembra da primeira empresa. Elaine, eu lembro de tudo que aconteceu em Primavera. Fala um pouquinho. Primavera é um município, um município fantástico, que sempre a população, a comunidade ajudou o município. Nós construímos igrejas, o fórum, nós construímos tudo, a população ajudando. É uma cidade extremamente unida. Primavera é uma cidade com um astral diferente, eu sempre considerei. É verdade. Uma cidade muito católica, ela acredita muito na Igreja Católica. Tu pode ver que é um orgulho para nós aqui de Primavera sabermos quanto intensa é a crença da população em Deus. E isso aí ajudou muito. Então, Primavera é um município que desenvolveu muito em função, principalmente, um padre honesto que deixou uma história fantástica, que ajudou o município em todos os sentidos. E mesmo assim tivemos problemas. Nós começamos a desenvolver mesmo de 2015 para cá, né? Até 2015 teve uma parada. Enquanto isso, o norte do Mato Grosso cresceu, se sobressaiu cidade como Sorriso, Lucas. É interessante isso aí. Porque sim, o que houve nesse município? Eles tiveram um apoio maior do Estado, do governo do Estado, e sobressaíram. E Primavera ficou um pouco para trás. Então, esse desenvolvimento aconteceu em Primavera, acho que de 2015 para cá, quando nós tínhamos uma população aí de 45, 50 mil habitantes. Foi. E nós, num período de 8, 10 anos, dobramos essa população. E não só dobramos a população, como a cidade deu um pulo gigantesco em termos de indústria, emprego e politicamente. Então, a nossa cidade ela se superou nesse período e hoje Primavera é a 6ª economia do Estado, a cidade com tudo aquilo que precisa ter em Primavera, e uma cidade que sobressaiu principalmente na parte de industrialização. E quando tu vê Primavera, vamos fazer uma retrospectiva aí, 2015, cidade com qualidade de vida boa, 50 mil habitantes, e nós fomos para 100 mil habitantes e a qualidade de vida se manteve ou até melhorou. E isso o que é? É gestor público. E nós tivemos prefeitos excepcionais nesse período. Tivemos um Getúlio Viana, prefeito espetáculo, fora de série, e depois do Getúlio, um prefeito Léo Bortolin. São pessoas que Primavera deve muito a esses gestores, em função do trabalho sério, honesto e um trabalho incansável, principalmente de não ter hora para trabalhar, de chegar na prefeitura às 6 da manhã, sair às 10 da noite. Muita gente não vê isso.
Mas esse período aí foi fantástico para o nosso município. O seu Nardes, Primavera do Leste, eu escuto muito dizer, o povo fala que aqui é Dubai do Mato Grosso. O pessoal acha que o custo é muito alto. Realmente, o aluguel aqui é muito alto. O que o senhor acha que poderia ser feito? Porque o salário é bom, mas tem pessoas que não ganham o valor para pagar um aluguel muito alto, senhor Nardes. Por que o senhor acha que é supervalorizado os aluguéis aqui em Primavera? Tudo bem, o senhor vai me dizer que é qualidade de vida. Ok, não é qualidade de vida. Elaine, a preocupação do nosso político sempre foi essa aí. Tanto hoje, nós estamos aí com 4, 5 mil casas em condição. Casa para as pessoas com menor renda. E foi muito abrupto esse desenvolvimento. Foi muito rápido. E eles não conseguiram acompanhar a população que chegou em Primavera. Então, exatamente o que você falou, o aluguel subiu, mas dentro de um período de 1 ou 2 anos aí, a hora que essas habitações ficam... A Pacaembu é um exemplo, aqui, né? Ali perto do cemitério. São 4 mil unidades para pessoas de baixa renda morar. Então, eu acho que as coisas se resolvem. Houve esse problema habitacional? Houve problema de saúde? Houve. Mas isso aí foi em função do quê? Da migração de gente procurando Primavera para trabalhar, para viver e para ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que passamos esse período aí, a partir do momento que tiver essa oferta de residências com custo menor, vai estar resolvido esse problema e Primavera vai voltar à normalidade, principalmente naquilo que tu fala. Aluguel, custo de vida. Eu acho que toda cidade que está em franco desenvolvimento, ela passa por esse período aí. Nós temos que se adequar. Eu acho que o pior já passou. Eu acho que daqui para frente vamos ter uma condição igualitária para toda a população. Mas mesmo assim, eu acho que o caminho foi trilhado, chegamos a esse ponto, e a partir de 2026, 2027, nós vamos ter uma oferta maior de residência para as pessoas de menor renda. Vamos falar de 2015? Vamos. O senhor foi o mentor da Farm Show. Em 2015 foi a primeira Farm Show. Mas a minha curiosidade, assim como a minha não, porque eu acabei estudando toda a Farm Show, né? Eu entrei no sindicato em 2016, foi nossa saí em 2020. Parceira no início da Farm Show. A Elaine participou ativamente, 2016. Nos ajudou. Muita gente, a gente não esquece, as pessoas que começaram. Foi um desafio muito grande, muito intenso, e a gente não pode esquecer das pessoas que nos ajudaram a vencer. Eu agradeço a muito. vencer esse desafio. Como veio na cabeça do senhor uma Farm Show, um modelo de Farm Show? O senhor não acordou do nada e falou, eu vou criar uma Farm Show. Não. De onde o senhor tirou esse modelo de uma feira do agronegócio nesse modelo? Farm Show, sem bebida alcoólica, e acabou dando certo. Eu conheço quase todas as feiras do Brasil, né? Eu acompanho a Expo Direto lá de Não Me Toque, acompanho a AgriShow de São Paulo, sempre acompanhei, sempre tive presente. E as pessoas, não pode esquecer que eu realizei 6, 7 ou 8 Expo Prima. Então, se você quiser ter um exemplo daquilo que não deu certo, a Expo Prima era uma festa para a população, começou com uma festa da uva, ela fez 18, 19 anos, e eu tive o privilégio de participar das últimas 8 edições da Expo Prima. Era uma dificuldade muito grande, muito grande. Por quê? Era um tipo de festa
porque ela esvazia a cidade logo após que acaba. Esvazia financeiramente, esvazia em todo sentido. Por quê? É uma feira que você traz shows, você tira o dinheiro da cidade para pagar show, pagar rodeio, e aqui, eu vi que aquilo dificilmente deixava um lucro para o sindicato. A gente trabalhava, se sacrificava, fazia loucura, e quando fechava as contas, nós tínhamos, quando não prejuízo, um mínimo de lucro. E por que ficar teimando com um tipo de evento que só traz problema para a cidade? Ele traz problema para a cidade. Culturalmente, em todos os sentidos. É aquela diversão momentânea de 5, 6 dias de festa, de bebedeira, de show, e depois fica o pepino para descascar, né? E quando parou ela, foi uma insatisfação, né? Então, eu como acompanhei as outras feiras de negócio, no Brasil e fora do Brasil, na feira em São Paulo, na Grishow, eu fui com meu amigo Inácio Ruaro. Nós fomos no avião dele, ficamos lá 2 dias, e na volta ele me perguntou: Nardes, por que você não lança uma feira tipo a Grishow em primavera? E nós já estávamos pensando nisso, nós do sindicato, toda a diretoria do sindicato, mas ninguém tinha coragem de fazer. Porque você acabar com uma festa de peão aí, festa de uma expoprima de 20, 19 anos de tradição, é difícil, muito difícil. Foi polêmico, né? Polêmico, muito polêmico. polêmico. Aí nós nos unimos, fomos para lá, para cá, conversamos. A primeira coisa que nós fizemos foi voltar para o sindicato. O presidente era o Jair Guarento, em 2014. Sim. Aí nós conversamos com o prefeito Érico e ele falou: olha, tem meu apoio, se vocês votarem para o sindicato, aí nos reunimos, principalmente com o meu vice-presidente, que foi o Marcos Bravin, votamos para o sindicato e antecipamos eu não esqueço nunca, votamos em abril de 2014, e a festa a Expoprima era de agosto, né? Nós antecipamos ela para junho, para em 2015 lançar a Farm Show. E foi o que nós fizemos. Com muita dificuldade, usamos o nosso nome para arrumar dinheiro, para conseguir acertar a situação do sindicato. E foi o que nós fizemos, antecipamos a Expoprima, fizemos aquele ano ela, acho que foi em junho, e lançamos já automaticamente para abril de 2015 a primeira edição da Farm Show. E demos sequência, foi muito trabalhoso, você lembra perfeitamente o que aconteceu, uma insatisfação da população. Sim. Total, nos criticando, criando problema para nós, trabalhando contra, a verdade é essa aí, trabalhando contra. Mas nós não desistimos, fomos em frente, acreditamos no projeto, e foi muito difícil, e hoje está aí o resultado, né? A Farm Show é uma feira que traz muitas consequências boas para a primavera, né? E ela entrou na agenda, né, nacional das feiras do agronegócio. Não, né? A Farm Show hoje é uma feira reconhecida internacionalmente. Em 2016 ela já entrou. Você lembra? Lembro. 2016 ela entrou para a agenda. Então, acho que valeu a pena. Vamos lançar em 2015, mas isso eu achava que não foi muito tempo em questão da Expoprima, que foram 19 a 20 anos. Uhum. A Farm está aí 2015 indo para 10 anos. 10 agora. anos. Mas em 10 anos houve um sucesso assim, muito grande. Ela cresceu demais, essa última agora, que nós tivemos em março. 2025. 2025 agora. Ela deu 10 anos. Ela completou 10 anos, foram 440 estandes. A Farm Show se transformou num cartão de visita para o sul do estado do Mato Grosso. Essa é a grande verdade. Nós tínhamos, na época, a Show Safra em Lucas, tínhamos, que já existia, né? Essa feira pequena aqui em Canarana, não lembro o nome dela,
Eu também não lembro. Eu ia lá, mas... E a Farm Show surpreendeu em todos os sentidos. Mas foi muito trabalho, muita dedicação, e é totalmente ao contrário daquilo que a população imaginava. A Farm Show ela agrega valor, tanto na educação, Sim. em todos os sentidos, em todos os sentidos. E o principal, que as pessoas não veem, não sentem, ela agrega valor financeiro para o município. O que é uma feira de negócio, como a Farm Show? É uma feira que vai haver prospecção de negócio. E durante a feira, tu consegue realizar aí 10, 15% dos negócios que você vai se propõe a fazer, a negociar. Mas a prospecção é para um ano todo. E essa prospecção, ela fica dentro da economia do município. Isso que é importante. Que a gente costuma dizer é o pós-feira, né? Pós-feira. Os agentes financeiros, enfim, tudo aquilo que acontece de bom em 5 anos, em 5 dias, ela fica durante o ano inteiro prospectando o negócio e esperando a próxima feira, em todos os setores, imobiliário, incorporadoras, do agro, em todos os setores. É uma semente que é plantada no mês de março, abril, e fica sendo intensificada para o ano todo dar resultado. Isso aí são coisas que ficam. E isso acompanhou o desenvolvimento de primavera. As pessoas não imaginam o quanto primavera ficou conhecida nacionalmente e internacionalmente. 80% das indústrias que vieram para a primavera, elas iniciaram na Farm Show. Sim. Primeiro ano, 2015, nós tivemos 15 mil visitantes. Eu não esqueço os números. 15 mil visitantes, 150 estandes, mais ou menos. Foi pouca coisa, mas começou a semente a ser lançada. Foi para o segundo ano, 2016. Tivemos 25 mil visitantes. E o senhor não pode esquecer que ela é feita por poucas pessoas. Uhum. Não, às vezes as pessoas pensam, nossa, deve ter aí 100 pessoas trabalhando no farm. E não é um grupo de 10 pessoas? 10, 12, 15 pessoas no máximo. No máximo. É que nós trabalhamos o ano todo. Né? E na época, eu creio que até 2018, o grande desafio eram as vendas. Uhum. Hoje ela já se vende, né? A Farm Show já se vende. Exatamente. Não precisa mais ter vendedor, vou vender a Farm Show. Ela já está vendida. Não, é automático. Hoje ela tem uma vida própria. Tem, claro, ele não pode parar de trabalhar. Principalmente a parte de marketing. E tu sabe o que é marketing. Você sabe as brigas que eu tive lá para gastar em marketing. Você é testemunha. A diretoria não queria e eu fazia possível, impossível para divulgar a Farm Show. E o marketing é tudo numa feira dessa. Se quer tornar conhecida, investe em marketing. E isso nós sempre fizemos. Então, e não pode parar. E nesse período de 10 anos, esse marketing se reinventou. Começamos de uma forma, começamos de outra, as redes sociais foram aumentando, e hoje a nossa feira, esse ano nós somos convidados, em agosto agora, para participar da feira de Iowa, Estados Unidos. Olha aí, que beleza, hein? É a maior feira a céu aberto do mundo. Primavera sendo representada nós nos vamos Estados estar Unidos lá, pela eles Farm estiveram Show. nos visitando aqui esse ano, e nós vamos esse ano estar presente lá, para, quem sabe, no futuro, fazer uma parceria com a maior feira de agronegócio do mundo, que é a Iowa. Ela foi realizada no estado de Iowa, que é o estado maior produtor de grão dos Estados Unidos, e ela foi em 2 cidades, um ano numa cidade e outro ano no outro. 98 anos já de história. Muitos eventos. O evento do milho que trouxe 22 embaixadores? 22 embaixadores. É uma loucura, né? Colocamos aqui em primavera
22 países, representantes de 22 países, que vieram conhecer a colheita do milho na seca. Nós temos o nosso milho é um dos considerados o melhor milho do mundo. E as pessoas não entendem por quê. Porque nós colhemos em julho, agosto, né? E nosso milho não passa em secador. Ele é seco pela natureza, pelo sol da natureza. É verdade. Então é uma coisa que nós mostramos para o mundo. Tá? Nesse período foi muita coisa, né, Elaine? Muita coisa. Eu sempre falo. Acho que acertamos em tudo e chegamos onde chegou. E Primavera hoje está de parabéns. Tem uma feira consolidada, tem uma indústria reconhecida no mundo inteiro. Tu vê hoje Primavera, ela já produz em torno de 15 a 20% da semente de milho no Brasil. Muita gente não sabe disso aí. 15 a 20% da semente de milho no Brasil é produzida em Primavera. Primavera está no caminho certo. E graças a esse trabalho de todos nós, aí, de toda a comunidade, das entidades. Principalmente os pioneiros, né? Nós temos que parabenizar todos os pioneiros. Mas o pioneiro sozinho também não faz nada. Não, mas eles iniciaram. Vocês iniciaram. Senão não teria Primavera hoje. Teve os pioneiros que iniciaram, que trouxeram suas famílias para trabalhar, que abriu o primeiro posto de combustível. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A primeira professora, a primeira... Então, assim, qual o maior orgulho do senhor em estar em Primavera? Eu acho que a primeira coisa é agradecer a Deus. Porque eu estou em Primavera hoje porque eu acreditei numa indicação divina de vir para cá. Eu não precisava ter vindo, como muita gente veio também não precisava, mas é um desafio. E eu, como sou muito católico, muito crente a Deus, nós primeiro agradecer a Ele nos colocar aqui e nos dar saúde, né? É o principal. Né? Sem saúde não tinha acontecido nada. Primeiro Deus, segundo a saúde. Nos meus negócios, nos negócios de todo aquele que era da Primavera, sem saúde. Então é uma série de coisas que veio para somar. E hoje eu estou com 75 anos, já sou bisavô, sabe disso, né? Sim. Já sou bisavô. E ter a inteligência e a perspicácia de acabar a vida de uma forma como todos nós devemos nos colocar. Trabalhar, continuar trabalhando, ser correto, os compromissos em primeiro lugar, seguir o maior tempo possível dentro de Primavera, convivendo com Primavera, para cada vez ver essa cidade melhor, mais pujante. Eu acredito, Elaine, sou bem sincero para ti, que Primavera vai ser a principal cidade do sul do Mato Grosso. Porque Rondonópolis é uma cidade industrial. Sim. Industrial. Lá é indústria. Industrial. É uma cidade industrial. Agora, Primavera não. Primavera é uma cidade do agro. Nós plantamos hoje, aqui no município de Primavera, na região de Primavera, 1.700.000 hectares, mais ou menos, de lavoura de verão, né? Englobando todos esses municípios que dependem do agro em Primavera. Dependem da saúde, da educação. São 10, 11 municípios. E nós criamos a Farm Show exatamente em cima desse esqueleto, né? Sim. Então, nós nunca pensamos na Farm Show pertencer só à Primavera. Nunca. Nós sempre agregamos valores aos municípios vizinhos. Falando em bovinos, Primavera tem um rebanho bovino de 70.000 cabeças, permanente. 70.000 cabeças. Aí, mas como é que os outros municípios podem agregar análise? Poxorel tem 450.000 cabeças, o rebanho permanente. Sabia disso? 450.000 cabeças, Poxorel. Do nosso lado aqui. Primavera tem o quê? Grão. Produz grão. À vontade. O rebanho bovino, 70.000 cabeças, porque a terra em Primavera é muito boa. E a pecuária normalmente é feita em terra que agrega menos valor. Aí, o que nós fizemos? Temos grão.
nós confinamos aqui por ano 200 mil cabeças. Da onde que vem a matéria-prima para o confinamento, Elaine? Vem de Pochorel. Eu vou lá e compro um bezerro, pago R$ 2.500 no bezerro, trago ele para a primavera, transformo esse bezerro em R$ 6.000, que é um boi de 20 arrobas, vendo a 300 reais a arroba. O que isso aí agrega valor? Muita gente, a economia, o segredo da economia é isso aí. Agrega valor e nós transformamos o nosso grão em proteína. O que é a carne bovina? É proteína. E nisso nós temos vários exemplos. Hoje, o nosso milho aqui, 80%, 90% do milho fica aqui. Só a FS hoje, você não tem noção da quantidade de milho que a FS esmaga por ano, transformando em etanol, em ração, em tudo aquilo que nós usamos na pecuária. E isso é agregar valor. Então, esse é o grande segredo. E nosso sonho sempre foi agregar valor àquilo que nós produzimos. Sempre foi. Na soja, no milho, no algodão, em todos os setores. E esse é o grande segredo que nós chegamos no ano aí de 2025 e hoje nós temos orgulho de falar que tudo aquilo que nós produzimos, desde a pequena, para mim, o produtor rural é aquele cara que planta 100 mudas de alface e vende, para mim ele é produtor rural. Ele está fornecendo alimento para o teu dia a dia, sim, na feira, onde ele estiver vendendo. Então, eu não tenho essa dificuldade de achar que o produtor rural tem que ser grande. Não precisa ser grande. Ele tem que agregar valor. Tu não vai na feira fazer compra? Claro. Então, ele está ali vendendo. E quem é que produz? Ele está produzindo. É o produtor rural. Exatamente. Eu não me interessa. O negócio que ele está agregando valor para ele, para a cidade, e nós conseguimos isso na produção, na grande produção de soja, de milho, de algodão, nós conseguimos isso aí. E hoje nós estamos de parabéns. Por quê? Porque isso aí não tem como a crise chegar até nós. Não existe como. Porque o mundo precisa de nós. Hoje o Mato Grosso alimenta 10% da população mundial. A população mundial hoje é 8,5 bilhões de pessoas, né? Nós produzimos hoje, só a produção do Mato Grosso consegue alimentar 10% dessa população no mundo inteiro. De cada 10 pratos de comida, o Mato Grosso bota 1,5, 2 pratos de comida no mundo. Isso aí é trabalho, é dedicação, sim, é visão. E agora está chegando a rumo aqui, né? Não precisa nem te falar. Não podemos esquecer. É verdade. Então, isso vai fazer com que, com certeza, vai haver mais, agregar mais a nossa produção. A logística é de extrema importância. Não tem como você produzir se não tiver uma logística facilitada, tanto para ir como para voltar. Tenho certeza que daqui a 3 anos nós vamos ter 30%, 40% menos de caminhão na estrada. Por quê? Nós vamos tirar através da ferrovia a nossa produção e nós vamos trazer tudo aquilo que nós consumimos aqui, eletrodoméstico, tudo aquilo que vem em caminhão, vai vir no trem, no vagão de cima. A Rumo vai ter 2 vagões, né? O vagão normal e o de cima. Então, não tem como dar errado. Nós estamos no caminho certo. E eu quero ficar muito tempo aqui para ver isso aí cada vez melhor. Com certeza, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher e vamos usufruir, todos nós. Né? Bom, Sonardes, nós, infelizmente, já estamos chegando no final. Porque se a gente fosse ficar aqui falando de primavera, ia render uns 3 dias, né? Mas nós temos horário. Eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem para os primaverenses, as pessoas que deixaram seus estados, né, família para trás e veio para a primavera, apostar em primavera, trabalhando em primavera. Eu sou um exemplo, né, que vim de fora, vim de São Paulo e
Eu, graças a Deus, gosto. Tanto é que na pandemia eu fui para lá, cuidar dos meus pais e retornei, porque eu não aguentava ficar fora. Quantas vezes eu liguei para o senhor e falei, seu Nardes, me leva de volta. E hoje eu estou aqui novamente. Então, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para essas pessoas que estão trabalhando em Primavera, que fazem da sua vida o progresso de Primavera, porque ela está ali, está trabalhando, está progredindo, né? Qual a mensagem que o senhor deixaria? Olha, a mensagem é aquilo que eu sempre fiz na minha vida, né? Eu acho que não tem nada melhor do que um dia depois do outro. E isso aí é um exemplo que eu tive na minha vida, que é você acreditar, você não desistir, persistir. Nós estamos passando um período ruim, político, vamos superar. Tenho certeza absoluta que nós vamos superar. Dificuldades todo mundo enfrenta, não, Elaine. Dificuldade foi criada. Não, estou falando assim, a dificuldade foi criada por um governo, não vou falar besteira. A dificuldade foi criada. Ninguém pensou em fazer nada diferente, e sim criar dificuldade. Foi criada a dificuldade. Então nós temos que persistir, acreditar em Deus, ter fé, vai superar. O mal nunca venceu o bem e não vai vencer. E eu estou achando que está chegando no fim. Mas ontem eu vi um depoimento do Michel Temer, eu acompanho muito, eu tenho um irmão ministro. Sim. Eu acho que nós vamos ter uma surpresa aí antes da eleição de 2026. Então eu peço que tenham calma, paciência, que tenham... Acreditem, Sim. E nós vamos superar e deixar essa mensagem para todos, que acreditem, que tenham fé, que persistam, que não se desesperem. Nós tivemos problema lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho amigos meus que se suicidaram porque não conseguiram cumprir seus compromissos. Isso aí é triste, é muito triste. E o governo não deu oportunidade para essas pessoas, não deu um prazo para eles ter um espaço maior para pagar seus compromissos. Isso aí eu acompanho o Rio Grande do Sul, porque eu sou de lá. Sim. E não foi feito absolutamente nada para aqueles empresários, produtores que tiveram tudo dizimado pela enchente. Não foi dado um prazo maior e não foi dada ajuda nenhuma. Perderam tudo. Né? Perderam tudo, e algumas pessoas que têm vergonha na cara acabaram tirando a própria vida porque não conseguiram pagar seus compromissos. E nós estamos de parabéns porque aqui não tem esse problema. Então vamos acreditar, vamos tocar em frente e vamos, com certeza, num curto espaço de tempo, ter um Brasil melhor para todos nós, com certeza. Obrigado, Elaine, pela oportunidade. Eu agradeço, Nardes. Bom, espero que vocês tenham gostado e a semana que vem eu estou de volta. Grande abraço. Bora, tchau.